Boa tarde a todos. Eu sou o Boa Walter. tarde. Estou aqui com o Eujácio para a gente fazer essa apresentação. É um prazer ter vocês aqui nesse webinar, o novo paradigma de segurança e de identidade para cyberleaders. E hoje a gente vai falar sobre um pouco da transformação de segurança, como ela deixou de proteger muros e passou a proteger pessoas, identidades e privilégios. Afinal, o que era uma rede segura virou um ecossistema complexo, com nuvens, SaaS, VPNs, acessos remotos, prestadores externos. E nesse cenário, a pergunta central que fica, pessoal, é o que realmente está acessando o quê? Para entender o presente, a gente precisa ver um pouco do tamanho do problema atual. Pensem comigo um pouco. Há 10 anos atrás, segurança significava construir muro. Então a gente fazia firewall, era antivírus, rede privada, a gente protegia o lugar. Se você estava dentro de uma rede da empresa, da corporação, você estava seguro, correto? Mas no mundo atual, isso mudou. Hoje a gente tem cloud, trabalho remoto, API, SaaS. Não existe mais um dentro e fora. O que a gente tem são identidades espalhadas acessando recursos de qualquer lugar. Exatamente. Pessoal, eu vou prosseguir aqui. Então, boa tarde mais uma vez a todos. Boa E tarde. é como o Walter falou, né? Antigamente, nós protegíamos ali o perímetro, né? Aquela linha clara, né, entre o dentro da empresa e o fora da empresa. Né? Então, como o Walter falou, tínhamos o firewall, tínhamos a rede corporativa, e tudo dentro do perímetro era considerado seguro. Só que hoje não existe mais esse perímetro físico, né? Não existe mais assim tão bem delimitado. O novo perímetro hoje é o usuário, é a identidade. Né? E é por isso que proteger identidades, especialmente as privilegiadas, se tornou aí um desafio número um, né, da segurança moderna. Então, nesse webinar aqui hoje com vocês, tem três coisas principais, né, que nós queremos abordar. Primeiro, né, nós vamos buscar aqui entender um pouquinho das ameaças reais que estão acontecendo hoje em dia. Em um segundo momento, nós vamos explicar, né, por que uma ferramenta de gerenciamento de acesso privilegiado, né, o PAN, deixou de ser uma ferramenta, eu diria, nice to have, né, uma coisa opcional, e se tornou algo essencial para qualquer organização que leva a segurança a sério. E por fim, né, lá já para o final da apresentação, nós vamos apresentar para vocês o F-Safer, né, uma plataforma brasileira, madura e comprovada, a ferramenta de PAN, que implementa, né, o controle de acessos privilegiados de uma forma bem simples, fácil de usar e bastante eficaz. Então, Walter, puder continuar? Isso aí, pessoal. Então a gente vai entrar num cenário atual de ameaças. E quando a gente olha para os ataques mais comuns hoje, eles se agrupam em quatro categorias principais que são as que eu trouxe aqui para vocês. A gente vai passar por cada uma delas. E vocês provavelmente vão se identificar com algumas, vocês podem ter passado por elas, ou até visto num cenário recente. Né? A ameaça número um, que é o comprometimento de credenciais, é o que a gente chama de credential stuffing, é o uso automático de credenciais que vazaram em outros sistemas. Basicamente os atacantes eles pegam milhões de combinações de usuários e senhas que vazaram de algum site, pode ser de uma rede social, um e-commerce, a Netflix, Facebook, Instagram e por aí vai. Ele pega essas credenciais e começa a testar elas em massa em ambientes corporativos. Por quê? Porque as pessoas reutilizam senhas. Então, mesmo a senha que a pessoa utiliza para acessar o Facebook, o Instagram, Netflix, ela pode utilizar dentro do ambiente da empresa dela. E o pior de tudo, isso tudo é automatizado. Então, o atacante, ele utiliza de bots para fazer teste em milhares de combinações por segundo, praticamente 24 horas por dia e 7 dias por semana. O segundo tipo de ameaça, que é o abuso de contas privilegiadas, que é o que a gente chama de shadow admins, são permissões administrativas ocultas ou esquecidas e muitas vezes fora do controle do time de segurança. Por exemplo, aquela conta de administrador que foi criada para um projeto temporário, 2 anos atrás, um ano atrás, e ninguém lembrou de desativar. Aquilo ali é um shadow admin, aquela conta ficou lá esquecida. Ou se um estagiário ele foi promovido, virou um funcionário da empresa, trocou de departamento, mas ele ainda tem privilégios de um projeto antigo. Ainda é um shadow admin. E o pior disso tudo é que muitas das vezes o time de segurança não sabe nem que essas contas existem. Por isso do termo shadow, tá? As contas estão na sombra.
E quando o atacante descobre um tipo de conta desse, é o que a gente chama de um jackpot. Ele ganhou um acesso administrativo sem monitoramento. Exatamente. E ainda relacionado, né, com essa questão de abuso de contas privilegiadas, nós temos aí uma terceira ameaça, que são aquelas ameaças internas, né? Aí, no caso, né, nós estamos nos referindo àquelas situações no qual um funcionário, né, com acesso legítimo, ele acaba abusando de credenciais, né, seja de forma maliciosa ou mesmo de forma acidental. Né? Um caso malicioso, por exemplo, seria um funcionário insatisfeito que decide vazar dados, sabotar sistemas, né? Ou mesmo obter informações de dentro da empresa para que elas sejam comercializadas. Mas existem aqueles casos acidentais também, né? Por exemplo, quando um usuário que tem privilégios, ele pode clicar num phishing errado, pode compartilhar credenciais sem perceber, ou pode até mesmo, né, por ter permissões, acabar configurando algo errado dentro do sistema e acabar criando uma brecha. E o quarto tipo de ameaça que nós trouxemos aí, né, que conversa com todas as outras, né, potencializa todas as outras, é a falta de monitoramento e auditoria. Né? Por quê? A ausência de trilhas de auditoria confiáveis, né, ela impossibilita detectar abusos e violações. É uma coisa bem simples, né? Basta imaginar, né? Um atacante, ele entra ali com credenciais comprometidas, um shadow admin, por exemplo, como o Walter falou, e ele se torna um insider malicioso. Aí, como a empresa não tem um log adequado, não tem gravação de sessões, não tem alerta de anomalias, como é que essa empresa vai descobrir, né, que essa credencial está sendo utilizada por um criminoso e não por um usuário comum? Né? E pior, quanto tempo vai demorar, né, para ela detectar? Então, são essas, né, as quatro ameaças mais comuns hoje em dia. E o pior de tudo é que as soluções tradicionais, né, as soluções de segurança tradicionais, elas não conseguem lidar muito bem com esse tipo de situação, com esse tipo de ameaça. E nós vamos ver aí o porquê, né? Por que que as soluções tradicionais não estão funcionando. Bom, pessoal, o Jasso falou, a gente viu as ameaças e sempre fica aquela pergunta que não quer calar. Por que as empresas continuam vulneráveis a isso? E a resposta, ela está num problema fundamental. As soluções tradicionais em camadas de cibersegurança não impedem vazamentos de dados. O primeiro problema é, a maioria das organizações não tem visibilidade, não tem segurança, controle, conformidade e capacidade de relatórios inadequados sobre senhas, credenciais e segredos. E isso, em todos os dispositivos aplicados em sistemas, a gente não sabe quantas senhas tem. A gente tem no ambiente. E pior, a gente não sabe quantas tem, não sabe onde estão, não sabe quem as usa, aquelas credenciais, quando elas foram criadas, se são fortes, fracas, se já foram vazadas e por aí vai. Então a gente tem alguns sintomas clássicos desse problema, que são planilhas em Excel, post-its, arquivo de texto, senha memorizada, cofre pessoal. Cada um armazena do seu método ali. Falta uma governança central. Não tem visibilidade unificada, é um caos organizado, ou né, um caos desorganizado. O segundo problema é que as organizações tradicionalmente utilizam um modelo de defesa cibernética em camadas, composta por produtos e softwares distintos. Então é muito comum que tenha um firewall de um fornecedor, um antivírus de um outro, um CIEM de outro fornecedor, um EDR, um IAM, por aí vai. E o que tudo isso cria? Isso cria lacunas críticas de segurança e vulnerabilidade. Cada produto resolve um pedaço do problema, mas eles não conversam bem entre si ou às vezes nem se conversam. Os dados não fluem, a inteligência não é compartilhada, as políticas não são consistentes. É como ter um time de futebol, pessoal, que cada jogador joga sozinho. Ele nunca passa a bola. Pode ter os melhores jogadores do mundo, mas não vai funcionar. E o pior é que entre as camadas existem gaps, lacunas, onde nada está protegido. E exatamente nessas lacunas que os atacantes operam. Exatamente. E ainda continuando, né, em relação às deficiências aí das soluções tradicionais, um terceiro problema que nós temos, inclusive que é evidenciado em relatórios anuais, saiu em relatórios da IBM, da Microsoft, né, que é o fato, né, de que 68% aproximadamente das violações de dados elas ocorrem devido a credenciais de login.
senhas e segredos fracos ou roubados, né, na infraestrutura de TI. E esse é um número bem grande, né? 68%, mais que 2/3. E a questão é que em muitas situações não é uma exploração de vulnerabilidades, né, zero day, não é uma aplicação maliciosa que foi utilizada, né, não foi um ataque. O que acontece é o simples uso de um usuário e de uma senha, né, para invadir o sistema. E aí é que está. O modelo tradicional, né, que nós temos utilizando firewall, um antivírus, um IDS, um IPS, ele não foi desenhado para proteger credenciais. Ele foi desenhado para proteger a rede, para proteger os endpoints. Só que o que acontece, né? Se o ataque utilizar credenciais válidas, né, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai passar direto por todas as camadas, porque é um ataque que parece legítimo. Né? O que nós vemos? Só um segundo. O que acontece? Né? O invasor ele entra pela porta da frente. Né? Ele acessa o sistema pela porta da frente e todas as camadas acabam ignorando esse acesso. E o quarto problema, né, que nós trouxemos aqui no slide é que a maioria das organizações, né, possui privilégios e direitos de acesso persistentes. Né? Isso é um problema. Né? Por persistentes aqui eu quero dizer, né, acessos permanentes, acessos que ficam sempre ativos, acessos que estão sempre disponíveis. E esses privilégios persistentes, né, eles são o principal alvo, né, de cyberataques e ameaças internas. É meio óbvio, né, mas para um atacante, né, para um atacante que consegue ali uma credencial com um privilégio permanente, ele vai ter tempo limitado para explorar, né? Ele não vai ter pressa, ele vai poder fazer o processo ali devagar, com calma, vai ajudar até para que ele não levante suspeitas. Ele vai poder mapear a rede com calma, vai poder se filtrar, vai poder extrair os dados aos poucos, vai poder plantar black doors em vários lugares. E ele pode esperar o momento certo para atacar, porque nenhum sistema, né, está identificando as ações dele como ações maliciosas. Então, assim, enquanto o privilégio for permanente, né, ele tem acesso. Isso aí pode ser semanas, meses, às vezes até anos. Então, né, vejam aqui comigo, acompanhem o raciocínio, né, porque nós temos uma espécie de ciclo. Né. Podemos ver aqui no slide que falta visibilidade sobre as credenciais. Né. Então, as camadas de defesa, elas têm os gaps, 68% dos ataques eles usam credenciais válidas, e os privilégios são permanentes. Então, você tem um ciclo vicioso. Né? E o modelo tradicional ele não foi desenhado para resolver isso. Porque o modelo tradicional ele foi desenhado para um mundo diferente. Né? Um mundo com perímetro claro, né? Um mundo onde o dentro era seguro e o fora era perigoso. Só que esse mundo não existe mais. Walter? Isso mesmo, pessoal, que o Jossi falou. E antes, a segurança significava, que nem a gente falou desde o começo, firewall, antivírus, login único. Era simples, dentro seguro, fora perigoso. Hoje, três mudanças profundas quebraram esse modelo, tá, pessoal? Primeiro, é cloud. Os servidores não ficam mais dentro do data center da empresa, eles estão na AWS, na Azure. Às vezes tem replicação, você não sabe nem em que país o seu servidor está sendo replicado. O segundo, que é um dos principais pontos também, o trabalho remoto. A equipe não está mais no escritório, ela está em casa, está tomando um café na padaria, está no aeroporto, às vezes está até na praia. Eles podem estar em qualquer lugar, não tem como controlar isso. E terceiro, são as APIs. As aplicações conversam direto pela internet e não passam totalmente pela rede interna da empresa. Isso significa tudo o quê? O modelo de segurança antigo, um firewall que protege tudo que está dentro, ele não atende mais todas as situações. Pensem comigo, por exemplo, o firewall protege o que exatamente? Se o colaborador acessa o Office 365 a partir da rede do aeroporto, o tráfego nem passa pelo firewall. Ele não serve de nada. Exatamente. A maioria dos acessos hoje em dia sequer passam, né, por dentro da estrutura da empresa, porque passou a ser parte da cultura de muitas empresas a utilização desses sistemas, né, na nuvem. E aí o que a gente tem é essa, como eu posso dizer, essa dissolução, o desaparecimento, né, desse perímetro. Ou eu posso dizer uma mudança, né, porque o perímetro fixo ali, aquele perímetro bem delimitado, não existe mais. Então o que sobra, né, quando você tira esse perímetro físico? O que permanece de constante? Bom, o que permanece de constante, né, é o usuário.
é a única coisa que não muda. O usuário, o dispositivo, a identidade desse usuário. A identidade é o novo perímetro. E aqui é que está o problema, né? Porque os atacantes, eles não estão mais preocupados em, por exemplo, programar uma ferramenta para capturar, ou roubar, ou sequestrar senhas, né? Eles ainda fazem isso, mas em uma escala bem menor, porque eles não precisam mais fazer isso. Hoje em dia, a maioria dos atacantes, né, eles estão fazendo algo muito mais simples. Eles estão preocupados em fazer você fornecer as suas credenciais de maneira despreocupada, né, como se fosse algo rotineiro. Então, sei lá, um e-mail do RH, uma mensagem no Teams que parece ser uma mensagem do seu chefe, uma ligação que parece ser do suporte do TI. Todas essas situações criam brechas que podem ser exploradas. E quando um atacante consegue, ele simplesmente vai entrar na empresa pela porta da frente. Ele vai usar credenciais válidas como se fossem o usuário oficial daquelas credenciais. Então, se a identidade, pensa comigo, se a identidade virou o novo perímetro, é ela, que os invasores vão focar, é ela que os invasores vão atacar primeiro. E, para surpresa de ninguém, eles estão sendo muito bem sucedidos nisso. E sobre essa situação, nos próximos slides nós vamos ver um pouquinho o que nós já sabemos sobre esses ataques e sobre os impactos que eles trazem para as empresas. Então, pessoal, assim como o Josso falou, o perímetro que a gente conhecia, ele acabou. Ele está deixando de existir. A identidade hoje é o novo alvo. Será que os atacantes realmente estão focados na identidade? Como eu já disse, a resposta é sim. A maioria das violações começa com credenciais comprometidas, senhas fracas, phishing ou reutilização de sessões. Ataques de identidade são silenciosos e deixam pouquíssimos rastros. Não é vírus, não é ransomware, não é exploração de vulnerabilidade. É simplesmente alguém usando um usuário e senha válido para acessar o que não deveria. Uma simples sessão deixada aberta no dispositivo pode ser utilizada de forma mal intencionada para causar danos e prejuízos irreversíveis, pessoal. E aqui que está o problema. Quando o atacante usa credenciais legítimas, ele não parece um invasor, ele parece um usuário normal fazendo login. Como que você diferencia isso? Exato, é exatamente como o Walter falou, ali no slide, nós temos que o vetor número um para essas invasões continua sendo o mais simples. Os atacantes vão atrás da simplicidade. São sessões comprometidas, são senhas recicladas, e após conseguir essas credenciais, ele simplesmente testa. Ele testa essas credenciais em vários serviços porque as pessoas elas reutilizam senhas, Isso é um problema bem sério. E quando um atacante, testando essas credenciais, ele encontra uma que funciona, ele não vai invadir agressivamente. É como eu falei, ele vai adotar uma postura lenta, uma postura devagar, ele vai mapear o ambiente, ele vai elevar os privilégios aos poucos, e isso pode levar semanas, pode levar meses, pode levar anos. E por fim, ainda ali no nosso slide, nós temos um aspecto que agrava todos esses problemas que nós já falamos aqui, que torna tudo muito pior, que é a popularização de ambientes híbridos e do acesso remoto. Antigamente, se alguém quisesse roubar dados de uma empresa, essa pessoa ela precisa estar fisicamente perto da empresa ou precisava invadir a rede interna. Hoje em dia, não. Hoje em dia, basta ter as credenciais. Por quê? Porque o colaborador ele vai lá e acessa o Office 365 da casa dele. O admin acessa a AWS de um café. O colaborador terceirizado acessa o sistema de gestão lá do hotel onde ele está. Então, cada um desses acessos remotos é uma oportunidade. Cada ambiente híbrido, cada ambiente on-premise mais cloud, cada um desses ambientes é uma superfície de ataque maior. E antes da gente prosseguir, deixa eu só repetir aqui, porque isso é um ponto bem importante. Que não importa mais se você está dentro ou fora da rede. O que importa hoje em dia é quem você é, o que você está tentando acessar e o que você vai fazer com esse acesso. Então, assim, se a identidade, como nós estamos construindo aqui, se a identidade é o novo perímetro e os atacantes, eles estão se focando nisso, fica necessário, nós precisamos pensar sobre por que
né, do modelo tradicional, né, pontuar exatamente em que aspectos o modelo tradicional não está conseguindo proteger, né, o que, que está faltando. Porque é identificando essa falha que nós vamos conseguir entender o que, que é necessário implementar. Então, vou passar a fala aí para o Walter, ele vai trazer para a gente aqui um pouquinho sobre essas falhas. O fim da segurança baseado em perímetro, tá, pessoal? Por que que o modelo tradicional não funciona mais? E para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Durante décadas, a gente precisava, né, só bastava, na verdade, proteger o lado de dentro da rede. Era um modelo muito simples e intuitivo, mas hoje o invasor pode estar dentro, o prestador pode estar fora, e ele pode estar acessando um dado que está na nuvem. Então está tudo distribuído. O modelo de confiança implícito, entrou, é confiável, ele não funciona mais. E a gente traz aqui até as premissas do modelo antigo, que é a primeira premissa, rede interna igual zona confiável. A ideia era que tudo que estava dentro da rede corporativa era seguro. Se você conseguisse entrar na rede, seja fisicamente no escritório ou via VPN, então você era confiável. A gente é como ter um portão num condomínio. Se você passa pelo portão, então pode circular livremente. Ninguém te questiona mais isso. E o problema é, se alguém mal intencionado passa pelo portão. A segunda premissa que a gente tem também é um login você tem acesso total. Você fazia o login uma vez de manhã, na hora que você batia o seu ponto ali, iniciava, e você tem acesso o dia inteiro a tudo que sua função permitia. Sem revalidação, sem verificação contínua. E aqui está o problema. Se alguém rouba suas credenciais, ou você deixa mesmo uma sessão aberta, antes de ir embora, esquece no computador. Esse acesso vai ficar válido por horas. Não existe um conceito de verificar de novo no modelo antigo. É sempre dentro. Exatamente. Opa, alguém falou alguma coisa? Então vou prosseguir aqui. É, Seguindo ali no slide, né, uma outra premissa que nós tínhamos era a premissa de que a VPN, né, é um passe livre para o sistema. Eu digo era, mas ainda é em outras empresas. Né? A VPN ainda é a solução para acesso remoto. E é como o Walter falou, né, cria-se aquele cenário no qual você conectou na VPN, então pronto, né, você tem acesso à rede inteira, como se você estivesse no escritório. É uma situação, né, eu diria até binária, né, você pode considerar. Você tem o dentro e o fora. Né? Não existe um meio termo, não existe. Você pode entrar e pode acessar o servidor A, mas não pode acessar o servidor B. Né? Em muitas empresas, o cenário ainda é esse. Você entrou, acessou com a VPN, você tem acesso a tudo. E aí é que está um problema, né? O que vai acontecer se as suas credenciais de VPN vazarem? Bom, aí o atacante, né, ele vai ter acesso total ao sistema do sofá da casa dele, ele vai poder fazer o que ele quiser. E a quarta premissa, né, que nós trouxemos, que resume bem as três primeiras, é aquela premissa relacionada à confiança. Né? Confiança que você deu é uma confiança garantida, é uma confiança que não precisa ser verificada novamente. Então, o usuário ele passou ali pela autenticação, perfeito. A partir daí, né, o sistema confia nele. Né? Não importa se o comportamento dele mudou, não importa se ele está acessando coisas estranhas, não importa se ele está acessando de madrugada e baixando gigabytes de dados. A confiança, né, ela era, infelizmente ainda é em algumas empresas, né, estática. Você era confiável ou você não era confiável. Não existia um meio termo, não existia uma reavaliação contínua, né? Nada disso. E isso é um problema, né, como eu já falei, porque eu tenho certeza que vocês aqui conhecem, né, vamos ser honestos, muitas empresas que ainda trabalham assim. E é justamente por ter tanta empresa que ainda trabalha assim que nós ficamos vulneráveis, né, porque esse modelo, né, baseado em firewall, baseado em EDR, por exemplo, você pode ter um EDR muito bom, ele foi desenhado para um mundo que não existe mais. Né? Foi desenhado para quando todo mundo trabalhava ali no escritório, os servidores estavam em data centers, as aplicações rodavam na rede interna. Porém, é aquilo que o Walter falou, né? O conceito de dentro, ele não existe mais. E esse modelo acaba que ele está quebrado, né? Ele está quebrado e por fato de muita gente ainda adotar esse modelo, muitos problemas persistem. E antes da gente prosseguir, vamos passar rapidamente só, né, sobre alguns casos emblemáticos, né, onde nós podemos identificar claramente, né, as consequências, né, do uso desse sistema tradicional. É isso aí, pessoal.
E a gente tem alguns casos emblemáticos, olhando para esses três, e prestar atenção em todos eles, porque eles compartilham um problema em comum, que não é a falta de tecnologia, mas a falta de controle de identidade e privilégio. Por exemplo, o caso da SolarWinds, é um clássico, um marco. Eles utilizavam uma senha no servidor crítico que era SolarWinds 123. O resultado dessa senha foi que 18 milhões de organizações 18 mil organizações foram comprometidas, incluindo o governo dos Estados Unidos. E eles tiveram um prejuízo aí de 90 milhões em multas ou mais. Isso, esse caso da SolarWinds é interessante, né? Porque é aquela coisa. Às vezes você protege a sua empresa, mas uma terceirizada que você contrata não tem as proteções necessárias e através dessa terceirizada a sua empresa pode acabar sendo prejudicada, né? Uma outra empresa aí que também apareceu bastante aí na mídia nos últimos anos por problemas relacionados à cibersegurança foi a Uber. Teve um caso aí uns 3 anos atrás, mas não é esse caso que nós trouxemos. Esse caso que está aí no slide foi um caso de 2016, no qual um engenheiro da Uber ele cometeu um erro que parece trivial, mas que teve consequências bem graves. O que ele fez? Ele pegou, aí talvez de forma acidental, ele subiu chaves da AWS, chaves de acesso à AWS, credenciais administrativas, credenciais privilegiadas, em um repositório do GitHub. Então essas credenciais ficaram públicas ali. E isso teve um impacto horrível para a Uber, né? Além das multas que eles receberam, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia, o fato, dos dados de mais de 57 milhões de pessoas terem sido expostas, desde motoristas até usuários da plataforma, isso atingiu bastante, a reputação da empresa. Então, essa falha de cibersegurança causou danos tanto monetários quanto na reputação. É verdade, pessoal. E não muito distante, a gente tem aqui no Brasil um problema, que aconteceu recentemente, inclusive, que foi o do Banco Central. Um funcionário terceirizado, novamente, questão da identidade, recebeu 15 mil reais para fornecer a senha de acesso aos sistemas. O resultado foi que milhões foram desviados das contas reservas do Banco Central e os criminosos pulverizaram esses valores em criptomoedas. Grande parte do Banco Central conseguiu recuperar, mas o problema foi dado o início a partir de um funcionário terceirizado que forneceu a senha dele. Novamente, o firewall foi quebrado, o IDR foi quebrado, tudo que tinha ali no caminho foi quebrado, porque era um acesso legítimo. E a gente tem apenas 3 casos, dentre vários, e foi nesse tipo de caos que nasceu o conceito de Zero Trust. Vou passar para o próximo slide. E o Zero Trust, o que significa, tá? É o nunca confie e sempre verifique. Mesmo dentro da rede, o acesso precisa ser válido e limitado, concedido temporariamente e deve ser monitorado e auditado em tempo real. Não é questão de tecnologia, é questão de filosofia. A confiança é conquistada em cada ação e o pilar central disso é a identidade. Mas dentro da identidade tem um tipo que exige atenção máxima, que é o identidade privilegiada ou acesso privilegiado. Exato. Essa questão de Zero Trust ela é bem importante, né? Mas é como o Walter falou. Talvez dentro do conceito de Zero Trust, dentro dessa filosofia, é, o ponto que mais merece atenção, ou que pelo menos merece uma atenção especial, porque trata-se de um elo, que se for atacado ele compromete todo o resto, é o acesso privilegiado. São aquelas credenciais que possuem privilégios, por exemplo, um administrador, um root, uma máquina Linux, uma conta de serviço. Porque essas contas, elas são os principais alvos dos atacantes modernos, justamente porque elas têm privilégios, elas podem fazer coisas que contas normais não são capazes. Então, uma conta dessa, um criminoso, ele pode criar usuários, ele pode apagar dados, ele pode acessar qualquer servidor, ele pode fazer modificações críticas, ele pode até mesmo fazer movimentação vertical, dentro do sistema. E é por isso, o Walter já passou o slide aí, mas nos 3 casos que nós vimos, tanto da SolarWinds, tanto da Uber quanto do Banco Central, o denominador comum
nesses casos, era o acesso privilegiado comprometido. E aqui, né, tem até no slide aí, um ponto que muita gente não entende é que, mesmo com MFA, né, que MFA é muito bom, ajuda bastante, só que mesmo com MFA, credenciais privilegiadas, elas, e que foram comprometidas, elas ainda podem ser devastadoras. Por quê? O que acontece? O MFA, ele protege o login inicial. Só que tem o depois, né? Tem o depois do login. O que acontece? Além disso, existem aquelas contas de serviço, né, que muitas vezes não têm o MFA porque são programáticas. E como eu falei, tem os tokens de sessão que podem ser roubados, tem as API keys que o Walter comentou anteriormente. Então, antes da gente prosseguir, deixa eu só dar uma recapitulada aqui. Antes, o perímetro, né, que precisava ser defendido era o firewall. Né? Era ele que os atacantes precisavam atacar, era ele que os atacantes precisavam vencer, né, para alcançar o interior da empresa. Hoje, o perímetro é a identidade, e é ela que os atacantes estão focando. E dentro, né, das identidades, as privilegiadas, né, elas são o que eu poderia chamar de o prêmio maior. Né? São elas que dão acesso total, são elas que permitem fazer qualquer coisa, né? São elas que os atacantes mais querem. Então, aqui pensar um pouquinho, né, nas suas empresas, né? Imaginem quantas contas privilegiadas existem. Né? Você tem administrador de domínio, você tem root em servidores Linux, você tem as contas de serviço, né, com acesso a banco de dados, você tem as APIs com permissões amplas. São várias contas privilegiadas. Agora, né, vocês podem responder para si mesmos. Né? Vocês sabem, né, exatamente quem tem acesso a essas contas privilegiadas? Né? Vocês sabem o que cada um deles está fazendo com esse acesso? Né? Vocês conseguem auditar isso em tempo real? E a questão é, se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, então você tem um problema em mãos. Né? Porque é uma brecha que pode ser explorada. Então é aquela coisa, né? Se o acesso privilegiado, né, eles são o elo mais crítico e aí ao mesmo tempo são o elo mais atacado, então nós precisamos de uma solução específica, né, para gerenciar, para controlar e para proteger, né, esses acessos privilegiados. Então no próximo vídeo, vamos dar uma olhada, né, em que solução é essa. Bom, pessoal, a solução que a gente tem para proteger isso é o Privileged Access Management, ou PAN, tá? Que é a solução de proteção de identidades com acesso privilegiado. A gente vai detalhar 4 funções principais, ou os que a gente chama, tá? Que é a primeira função, o primeiro pilar, é controlar, auditar e proteger acessos administrativos. A função do PAN é centralizar o controle de todas as credenciais privilegiadas da empresa em um único cofre seguro. Senhas administrativas, chaves SSH, chaves de API, tokens, tudo em um lugar criptografado. Esse é o princípio. E quando alguém precisa de acesso privilegiado, não vai mais pedir a senha para o colega, procurar numa planilha. A pessoa vai solicitar através do PAN. O PAN registra quem solicitou, por quê, quando e o que foi feito com esse acesso. Auditoria completa, automática em tempo real. A segunda função é eliminar senhas fixas com cofres e acesso sob demanda. A gente falou lá da SolarWinds, que eles utilizavam a senha SolarWinds 123. Lembra também da Uber, né? As chaves da AWS expostas no GitHub. Esse problema simplesmente não vai existir com um PAN bem implementado. Porque no PAN você não tem a senha. Você nem vê a senha. Você nunca tem acesso a ela. Você solicita um acesso. O PAN valida se você tem permissão para fazer aquele acesso. Então ele injeta as credenciais automaticamente na sua sessão. A senha pode mudar a cada uso, com rotação automática, você nem sabe qual é. Você só tem o acesso temporário que precisa. Exatamente, o PAN, né, ele vem justamente para sanar aquelas deficiências que o sistema tradicional, né, de proteção tem no que diz respeito às contas privilegiadas.
Uma outra função, né, que uma ferramenta de PAN precisa ter, e que, como eu falei, vem para sanar essas deficiências, é a questão da gravação de sessões e o fato dele aplicar, né, o princípio do privilégio mínimo. Né? O que, que eu quero dizer? O PAN, ele não só controla o acesso, né, como o Walter falou, ele vai gravar tudo que você fez durante a sessão privilegiada. Então, cada comando, cada clique, cada ação vai ficar registrado, né, para uma auditoria posterior. Então, é aquela coisa, né, é fácil de imaginar uma situação onde isso se aplicaria. Né? Talvez um incidente aconteceu ali dentro da empresa, uma tabela em um banco de dados foi excluída, alguma coisa do tipo. Com o PAN, né, caso ele esteja implementado na empresa, você pode literalmente assistir o replay da sessão administrativa. Você vai ver o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, comando por comando. E a outra funcionalidade do PAN, né, como eu falei, é a questão dele aplicar o princípio do privilégio mínimo. Então, você não vai ter uma pessoa com acesso total, com poder administrativo total. Você tem, né, o usuário da ferramenta, ele tem acesso apenas ao que ele precisa, né, ele vai acessar apenas os sistemas relevantes, né, para a tarefa que ele está tentando desenvolver. E seguindo aqui o slide, né, a quarta função essencial para uma ferramenta de PAN é a questão da automação, né, e rotação de credenciais. Em um cenário ideal, né, senhas administrativas elas deveriam mudar frequentemente. E aqui eu digo um cenário ideal, né, porque não é isso que acontece. E não acontece porque fazer essa alteração manualmente, de forma controlada e de forma segura, é praticamente impossível. Né? Hoje em dia nós temos ambientes aí com dezenas, centenas, talvez milhares de sistemas, e não daria para fazer esse processo de forma manual, é impossível. E é aí, né, que uma ferramenta de PAN entra. Né? Por quê? Porque ela faz isso automaticamente. A senha de uma conta privilegiada, você pode programar ali para que ela seja alterada diariamente, para que ela seja alterada semanalmente, para que ela seja alterada após uma sessão. Né? Então, o usuário fez uma sessão, finalizou a sessão, o PAN ele rotaciona a senha, e todo esse processo é feito sem a necessidade de intervenção humana. Né? Então, nós colocamos ali, né, o PAN é o braço operacional da Confiança Zero. Bom, então, né, até aqui, né, nós vimos aí o que o PAN faz, né, como que ele vem sanar as deficiências do sistema tradicional. Só que para facilitar a compreensão, né, vamos dar uma olhadinha, né, como que esse processo funciona de fato. Né, qual é o ciclo operacional do PAN. Né, vamos ver ali um ciclo completo, né, desde o que acontece, desde o pedido de acesso, né, até a revogação automática. Walter, se você puder passar o slide para mim. Ótimo, obrigado. Bom, como vocês podem ver no slide, são 5 etapas principais. Obviamente, né, que cada uma dessas etapas elas se desdobram em subetapas, mas eu vou abstrair aqui por cima, pegando só o principal. E enquanto eu passo por cada uma dessas etapas, vocês vão perceber que cada uma delas resolve um dos problemas que nós discutimos anteriormente. A primeira etapa, né, é a solicitação do acesso privilegiado. A solicitação do acesso privilegiado. Então, você vai ter aí um administrador, um desenvolvedor, um analista, um colaborador externo, por exemplo, alguém, né, que precisa fazer uma tarefa que requer privilégios elevados. Então, essa pessoa ela vai acessar o portal do PAN e vai solicitar o acesso. E nessa solicitação, essa pessoa ela vai justificar o que ela quer acessar, né, o motivo, né, por que ela quer acessar, por quanto tempo, né, ela pretende realizar esse acesso, e o PAN, né, vai se encarregar de que tudo seja documentado. A segunda etapa é a etapa de validação, né, da identidade e do contexto, né, que é importante lembrar, não só a identidade, mas também o contexto. Né, porque o PAN ele não valida apenas quem você é, ele valida todo o contexto, ele valida de onde você está acessando, né, para identificar talvez um acesso de um local em comum, ele valida o horário que você está acessando, ele valida se você tem permissão para acessar, né, aquele dispositivo, aquele asset em específico,
E ele valida até, né, se a sua justificativa faz sentido. Então, nesse processo, nós temos aqui o Zero Trust, né, em ação. Mesmo que você trabalhe na empresa há 10 anos, mesmo que você seja um administrador, né, há décadas dentro da empresa, cada acesso vai ser verificado como se fosse o primeiro. Né? Então, desculpe, não existe esse risco, né, de uma credencial ser perdida, uma credencial que era confiável ser perdida e ela continuar sendo considerada um acesso confiável. Né? Porque cada acesso é checado e todo esse processo de checagem é executado, né, toda vez. E bem, a quarta etapa, né, que nós temos aí é a etapa da gravação e da auditoria em tempo real. Durante toda a sessão privilegiada, o PAN ele vai estar gravando. Então, cada comando que você digitar, cada arquivo que você baixar, cada arquivo que você copiar para dentro da máquina, que você fazer download, que você alterar, né, cada configuração do sistema que você modificar será gravada. E não é apenas uma gravação passiva, né, não é apenas uma abordagem passiva ou mesmo reativa, né, porque a gravação você vai assistir depois, quando o problema já aconteceu. Né. O PAN ele não tem apenas essa postura reativa, né, porque serão feitas, né, também análises em tempo real. Então, por exemplo, se você executar um comando anômalo, né, um comando proibido, né, se você tentar acessar um sistema fora do seu escopo, se você tentar baixar um volume suspeito de dados, né, o PAN ele vai detectar e desde que ele esteja bem configurado, ele pode bloquear, né, essas ações. E bem, você desenvolveu a sua tarefa ali dentro, tudo correu bem. Nós chegamos na quinta etapa, que é a revogação automática e a votação. Né? Porque o que acontece? Acabou o seu tempo, né, o PAN vai lá e revoga aquele acesso. Então, aquelas credenciais de acesso, elas meio que não vão mais servir de nada, elas não vão valer. Mesmo que elas sejam perdidas ou roubadas, elas não mais funcionarão no sistema. Porque o PAN, ele não só vai revogar o seu acesso dentro da ferramenta do PAN, como ele vai rotacionar aquelas credenciais. E você não precisa fazer nada, né? Você não precisa nem, como eu posso dizer, você não precisa nem esquecer de revogar, porque todo esse processo ele é automático. Bom, né, esse é o ciclo aí de funcionamento básico de uma ferramenta de PAN. Né? Anteriormente nós falamos ali das principais funcionalidades que ele precisa ter, e é justamente, né, com isso em mente, né, com esses princípios, com essas funcionalidades, que o F-Safer, né, o PAN da Datadike, ele foi desenhado. O Walter vai trazer para a gente uma breve descrição, né, do F-Safer, para apresentar para vocês. Bom, pessoal, então vocês viram como o PAN funciona na teoria, e a gente vai falar um pouco da missão da F-Safer Datadike, que é a proteção preventiva. Não é apenas reagir depois que aconteceu o ataque, é prevenir antes. Isso começa com o entendimento de que o F-Safer é uma plataforma de Next Generation PAN. O que isso significa? Né? Que a gente não é só um cofre de senhas, não é só controle de acesso, é uma plataforma completa que integra tudo. É moderna, a gente tem web-based, é intuitiva, é rápida de implementar e funciona em ambientes híbridos e multi-cloud nativamente. O segundo diferencial, e é importante, é que o F-Safer está preparado para substituir VPN. Como a gente já falou lá no começo, às vezes fica até meio chato de repetir, mas a VPN é binária, é dentro ou fora. E não cabe mais no mundo atual. Então o F-Safer ele resolve isso. Você não precisa mais dar acesso à VPN para alguém acessar o servidor. A pessoa acessa a interface do F-Safer via navegador, solicita um acesso ao servidor que ela quer entrar e se a justificativa for válida vai ser concedida o acesso. Ele faz a ponte. A pessoa se autentica no F-Safer, solicita o recurso, estabelece a conexão segura, criptografada, monitorada e gravada. Sem VPN, sem acesso à rede interna e sem privilégio excessivo. Tudo granular, just in time e ao recurso que a pessoa precisa especificamente. Exatamente. Um outro diferencial do F-Safer, né, que eu gosto muito, é que ele já tem ali, como nós trouxemos no slide, compliance nativo, né, com, por exemplo, PCI DSS, SOC 2 ou 3, com a ISO 27001, 27017, 27018, né, o que é bem interessante, né, porque, por exemplo,
o PCI DSS. Né? Hoje em dia ele é obrigatório para quem trabalha com cartões. Né? Existe essa exigência, né, desse controle rigoroso de acessos privilegiados. Né? Existe essa exigência de que existam logs completos, de que exista segregação de funções. E o F-Safer, né, ele atende, né, a PCI DSS nativamente. Mesma coisa com SOC 2 ou 3. Né? Se você precisa de auditorias ali de controle internos, o F-Safer ele já fornece, né, pronto para você todas as evidências necessárias para uma trilha de auditoria. Né? Tudo isso automático. Né? Você vai ter gravações, você vai ter logs de comandos, tudo prontinho. E a mesma coisa, né, como eu falei, para ISO 27001, 27017, a 018, né, porque o F-Safer, né, ele traz ali tudo que é necessário, né, para a gestão, né, de segurança da informação. Então, não importa se você está na cloud, né, e você quer proteger os dados de uma cloud, por exemplo, o F-Safer implementa todos os controles, né, exigidos, né, por essas ISO. E com relação à compliance, né, ainda, o que acontece? Pelo F-Safer, né, já trazer essas funções nativamente, né, você não vai ter dor de cabeça para configurar nada, a compliance em si, né, ela deixa de ser um problema, deixa de ser um trabalho extra, deixa de ser uma dor de cabeça e passa a ser um processo automático. Precisou, né, só consultar o F-Safer e todas essas funcionalidades já estarão disponíveis. O quarto diferencial, né, que nós trouxemos aqui para vocês diz respeito ao bloqueio de comandos. Né? Eu comentei isso antes, mas o F-Safer ele já vem preparado, né, para você ter controle total sobre os comandos que são executados nas máquinas, controle total sobre os arquivos que são manipulados. Né? Então você pode, por exemplo, você pode bloquear criar uma lista de bloqueio de comandos. Né? Você pode definir lá que comandos críticos como um RM-RF ou um drop table no SQL. Você pode simplesmente bloquear esses comandos e definir, né, que eles funcionarão apenas em sessões, né, bem específicas, sessões bem especiais. Você tem o controle de transferência de arquivos, como eu falei. Você consegue facilmente configurar horários de trabalho. Né? Você pode definir em quais horários os acessos privilegiados eles são permitidos. Né? Então, se alguém tentar fazer um acesso lá com a conta privilegiada às 3 da manhã, você pode bloquear. Ou talvez você não queira bloquear, você pode configurar para que um alerta seja disparado. Então, algum usuário tentou fazer um acesso privilegiado, o UFC dispara um alerta para um administrador e o administrador vai decidir, né, se vai permitir ou não esse acesso. E o quinto, né, diferencial que nós trouxemos, mais uma vez conversando aí com o Zero Trust, né, é a questão do Zero Trust, né, na gestão de identidades. Né, porque o FCF é como um PAN, né, ele é RBAC puro. Né, toda a cadeia de autenticação tem RBAC. Então, como que eu posso dizer? Todas as etapas, né, no F-Safer, né, não vai ser uma validação feita apenas no login. Né, toda a cadeia, né, aquele processo que eu falei antes, né, toda a cadeia, desde a autenticação até o acesso a uma máquina, até a revogação, né, daquela permissão de uso, todo esse processo, né, tem RBAC por trás. Então você pode ter, o usuário ele pode ter passado ali pelo MFA, pode ter acesso ao F-Safer, mas quando ele tentar acessar um recurso específico, o sistema, mais uma vez, ele vai revalidar, vai verificar e vai ver, né, se aquele usuário, né, se o papel daquele usuário permite esse acesso, se ele tem permissão naquele horário, vai verificar se o local de onde ele está acessando é permitido. Então, o F-Safer, ele implementa, né, o Zero Trust de verdade. Né, não é aquela questão de confiou uma vez, então confia sempre. Né? A nossa premissa principal é verifica sempre e verifica em cada etapa. E bom, o F-Safer, né, ele foi, como eu falei, ele foi desenhado desde o início para atender essas normas. Então, apenas para dar deixar um pouco mais claro, né, no próximo slide aqui nós vamos trazer uma comparação, né, do F-Safer PAN com outras ferramentas PAN, né, legado, né, que nós temos no mercado atualmente. Beleza. Pessoal, essa tela aqui, como ela tem bastante informação, vou passar rapidamente por ela.
Mas um comparativo entre o F-Safer PAN, que é o Next Generation, Zero Trust, com as soluções legadas, é que a gente tem uma questão de custo efetivo versus um custo proibitivo. O que que isso significa? O F-Safer ele tem uma forma de licenciamento mais simples, mais fácil, diferente das ferramentas de PAN no mercado legados, que a gente chama, que você precisa falar quantos dispositivos, quantos usuários, desses usuários quantos são administradores, etc. O provisionamento é rápido, diferente das maiorias das soluções, onde é difícil de provisionar e às vezes o custo de provisionar ele é maior do que o valor que você vai pagar mensalmente para usar aquela ferramenta. A facilidade de utilizar, né, um console administrativo unificado, a interface é moderna para todos os colaboradores e tipos de dispositivos também. Parte da visibilidade abrangente, auditoria simplificada, conformidade com controle de acesso, baseado em funções em toda a organização, além de registro e geração de relatórios e eventos. Diferente de algumas ferramentas no mercado que tem, as ferramentas legadas, que a gente chama, você precisa ter um módulo específico para você poder fazer um relatório específico e por aí vai. Então, isso atrapalha bastante, porque você fecha ali com uma ferramenta e quando você quer usar uma função dela, essa função ela é à parte, ela é separada. Exatamente. Antes da gente prosseguir, né, e falar um pouquinho sobre os resultados, né, tipo os benefícios que vêm com a utilização de uma ferramenta de PAN, eu quero só voltar aqui rapidinho, né, para falar, bater mais uma vez nesse ponto, né, que é a questão do Zero Trust. Né, vou repetir, o F-Safer, ele leva, né, essa filosofia do Zero Trust à prática, 100%. Né, então é como eu falei, cada acesso é just in time, cada acesso é temporário, cada acesso é verificado. Né, se houver algo anômalo, né, o sistema detecta e reage automaticamente. É, se essa conexão está sendo um sistema híbrido, né, um sistema full cloud ou um sistema on-premise, não tem diferença, o F-Safer ele consegue atender todos esses cenários. E é graças, né, a essas funcionalidades, essas transformações de segurança, né, que o F-Safer traz, né, com base nelas, né, que eu quero puxar o próximo slide aí, onde nós vamos ver os resultados, né, da aplicação de uma ferramenta de PAN como o F-Safer. Então, pessoal, a gente já está encaminhando para o final, mas os resultados desse novo paradigma que a gente chama, eles são claros. Tá? Redução de cerca de 70% em risco de acesso indevido. Além disso, auditorias simplificadas, conformidade com ISO 27001, LGPD, Zero Trust Frameworks, auditoria automatizada e simplificação operacional. A segurança e o compliance deixam de ser um custo e viram um diferencial competitivo. Isso eu gosto muito dessa frase, né, porque a gente se preocupa com segurança, mas também se preocupa, né, com os custos. Né, e é bem interessante quando você consegue esse cenário no qual a compliance, a segurança, ela deixa de ser uma preocupação, deixa de ser um problema, e você pode apresentá-los, né, como um diferencial para a sua empresa, um diferencial para o serviço que você oferece. Bom, como o Walter falou, né, nós já estamos aqui terminando, nosso tempo já está apertado, até passamos um pouquinho. Né, então, só recapitulando, né, o que, que nós fizemos aqui hoje? Nós fizemos uma pequena jornada aí, né? Nós começamos aí com alguns dados, né, um pouco alarmantes, né, mas é importante porque é algo que está acontecendo. Vimos, né, por que, que o modelo tradicional falhou, né, por que, que ele não nos atende mais. Conhecemos aí um pouquinho sobre o Zero Trust, sobre a filosofia e entendemos, né, como uma ferramenta de PAN, né, ela faz uso desses princípios do Zero Trust justamente para preencher as lacunas, né, que o sistema tradicional não consegue mais atender. Vimos alguns casos reais aí, alguns casos concretos, vimos resultados também, como o Walter acabou de falar aí, não deu para discutir muito por questão do tempo. E a mensagem, né, central, né, que nós queremos deixar aqui hoje, né, toda essa discussão é um pouco complexa, mas a mensagem central ela é bem simples, que é aquela coisa assim, né, proteger, né, identidades é algo essencial, né, como podemos ver aqui. Só que proteger aquelas identidades com acesso privilegiado, aí não tem discussão, é indispensável.
né? Você não tem como evitar, você vai ter que proteger essas credenciais porque elas são o principal, né, ponto de ataque hoje em dia. Né? Então é aquela coisa, você pode ter um MFA, todos os seus funcionários têm MFA, né? Você pode usar um firewall de última geração, um EDR top de linha, mas se as suas credenciais, né, principalmente as privilegiadas, não estão controladas, então você está vulnerável. Né? Você vai ter que lidar com situações no qual os atacantes, como eu falei, eles vão entrar pela porta da frente da sua empresa e vai demorar para você notar. Né? Nós não trouxemos aqui, né, não deu para pôr no slide, mas alguns estudos aí da IBM e da Microsoft do ano passado, eles trazem que hoje em dia a média de tempo para que uma empresa detecte uma violação, né, um vazamento de credenciais privilegiadas e consiga solucionar esse problema é de aproximadamente 292 dias. Né? São aí quase 10 meses. Né? Então, imaginem, né, o que um atacante, um criminoso, né, com intenções maliciosas não é capaz de fazer, né, tendo acesso ao sistema de uma empresa com credenciais privilegiadas. Né? Então, né, o que nós podemos fazer, né, nesse tipo de cenário? Bom, o primeiro passo é ver como isso funciona. Né? Nós passamos aqui tivemos uma visão mais teórica aqui por cima, só que é interessante ver como funciona. Então, né, por isso, né, eu, Walter, o George, toda a equipe da DataDike, nós deixamos aqui um convite, né, para todos vocês, né, para experimentarem o F-Safer, né, para ter um acesso a uma demo exclusiva da ferramenta. É, não seria uma apresentação comercial, né, seria uma demonstração técnica, uma demonstração mais real, eu diria. Né, vocês vão poder ver o F-Safer em ação, vocês vão ver como ocorre o processo de solicitação de acesso, como a validação funciona, como as sessões são gravadas, como a auditoria acontece. E para agendar, né, é bem simples, né, o Walter ele colocou aqui no slide, nós temos um QR Code, né, basta escanear esse QR Code e entrar em contato com a nossa equipe. Né, o pessoal vai entender o seu cenário e vão preparar uma demo personalizada para vocês. E aproveitando, né, aqui o momento, né, eu deixo um convite também para vocês conhecerem a nossa outra ferramenta, um RMM, né, chamado Sonar. Não vou me aprofundar muito nele aqui, mas também é uma ferramenta bem completa para gerenciamento de endpoints. E bem, como nós estamos aqui apertados no tempo, né, até passamos um pouquinho, caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato com a gente, né, podem deixar aqui nos comentários, né, que nós respondemos, ou podem, né, entrar em contato com a nossa equipe, que nós entramos em contato de volta. Né? Então, qualquer dúvida, é só deixar aí para a gente. Acredito que o Jorge, né, ele vai fazer um sorteio agora. Então, né, só finalizando a minha parte, a do Walter aqui. Pessoal, eu agradeço muito, né, a atenção de vocês. Já, Agra tem duas agradeço o perguntas. tempo, Deixa eu só, antes de vocês finalizarem, tem duas claro. perguntas que foram feitas durante o chat, Sim, que seria interessante se você já respondeu. Ótimo, se não respondeu, eu já respondi a do Pedro, mas tem aqui a do Alessandro Marcelo. Dê uma olhadinha aí, por favor. O Marcelo, ele pergunta, pessoal, sobre as contas inativadas, em todas as minhas certificações foi falado sobre o Risk Assessment. E existe uma cultura de monitoramento de credenciais. Isso ainda não foi implementado nas empresas aqui no Brasil? Estou fazendo essa pergunta. Boa pergunta, Marcelo. Esse é um ponto muito importante, porque existem empresas que dizem que implementaram esse tipo de funcionalidade, né, de remoção de contas inativas, mas vamos dizer assim, é meio que um AD ali controlado pelo RH e não existe ferramenta efetiva, de fato, que elimine essas credenciais inativas. Não existe um processo tão automatizado hoje em dia. Pois o Pedro fez uma pergunta aqui. Como profissional de suporte técnico, gostaria de entender quais políticas de segurança seriam ideais para o nosso ambiente corporativo. Entre elas, penso na implementação de autenticação de dois fatores, na troca periódica de senhas de usuários, no bloqueio total
da área de trabalho e na instalação apenas de softwares essenciais. Porque se E, quiser responder essa, pode ficar à vontade, Gerson. Tá. claro. Bom, essas políticas, né, que você citou aí, elas são bem interessantes, né, elas já atendem a maioria dos cenários, e o F-Safer, né, como uma ferramenta de PAN, ele atende, e não só atende, né, como ele atende muito bem. Né, você falou aí, por exemplo, né, aplicação de MFA, F-Safer tem suporte, controle de comandos, controle de acessos, gravações, tudo isso você tem acesso, e aí, como eu posso dizer, são recursos que estão funcionando muito bem. Né? Por exemplo, essa questão de um log, né, para auditoria, uma gravação. Você não apenas tem um vídeo ali para assistir daquela gravação. O F-Safer, né, enquanto ele está gravando a sessão privilegiada, ele registra também todos os comandos e você tem acesso a uma espécie de capítulo, né? São capítulos que são criados, onde você pode navegar, né, pela gravação, né, pelos comandos. Então, caso alguém tenha executado alguma ação indesejada, né, em uma sessão que durou, sei lá, 8 horas, você não precisa assistir essa sessão de 8 horas. Você consegue pular exatamente para o momento, né, onde um comando foi executado e você consegue identificar os problemas com mais facilidade. Então, para essa questão de técnico, de gestão, o F-Safer ele atende muito bem, né, e essas políticas que você citou, né, são todas atendidas pela ferramenta. Nós temos uma outra pergunta aqui do Alessandro. Considerando a abordagem Zero Trust do F-Safer como uma plataforma lida especificamente com o acesso de identidades não humanas, aplicações, scripts e IoT, para garantir que o princípio do menor privilégio seja aplicado de forma eficaz e automatizada. Boa pergunta, Alessandro. O F-Safer, ele tem uma funcionalidade que chama A2A, que é o Application to Application. Basicamente, ao invés de você inserir chaves de API, etc., dentro de aplicações, scripts e sistemas IoT, você faz com que o seu script, com que a sua aplicação solicite ao cofre do F-Safer aquela credencial em momento de execução. Então ela não vai ficar mais embutida ao código, que a gente chama de hard-coded, ela não vai ficar mais ali, ela vai ficar dentro do F-Safer e a sua aplicação solicita o F-Safer. Basicamente é assim que a gente trabalha. Isso, e uma coisa interessante é que mesmo esses acessos, né, de aplicação para aplicação, como o Walter falou, eles continuam sendo auditados, tá? Então, mesmo que uma aplicação consuma ali uma API que está por trás do F-Safer, né, caso essa aplicação esteja executando algum comando indesejado que você quer bloquear, o F-Safer vai bloquear, né, e além disso vai registrar, né, todas as ações que estão sendo executadas. Bom, agora nós temos o Isaac, Deus disse que está fazendo realmente umas perguntas aqui muito interessantes com relação ao F-Safe. A solução multiplataforma, ou seja, roda em Windows e Linux e AIX. 2. Os agentes locais, existem agentes locais em servidores e estações. 3. Se integra com Active Directory. 4. Se integra com DB2 em Linux e AIX. São perguntas específicas, né? Porque o Isaac é lá da Secretaria da Fazenda do Estado, então tem um ambiente bastante específico. Ó, opa, vou puxar essa para mim, Jasso. Né? Já de cara, Isaac, a gente suporta tudo isso. Solução multiplataforma, Linux, AIX, Windows, a gente suporta todos esses de cara, bem tranquilo. Relacionado a agentes, não é necessário. A ferramenta F-Safer, ela é totalmente agentless. Você sobe ela no ambiente, você cadastra o dispositivo dentro dela, desde que ela consiga chegar ali naquele dispositivo por questão de firewall, VLAN, não precisa ser instalado nenhum tipo de agente. Integração com a AD completa, tanto para autenticação de usuários, quanto para rotação de senha de usuários que estão dentro do AD, a gente tem esses dois tipos de integração. E banco de dados, DB2 e Linux AIX a gente também tem compatibilidade. Exatamente. Mais alguma dúvida aqui? Tem aqui um outro do Manuel. Manuel, nós vamos mandar o material, os datasheets, para todos os inscritos. É, aqui ele Eu fala, isso na minha opinião, esse aqui já é o Marcelo fazendo um comentário.
Ficou Opinião uma que deveria pergunta ser no do serviço. Williams. Depois tem uma pergunta do William. Minha pergunta seria sobre as credenciais, se teria uma solução para limitar o acesso por horário, mas pelo que eu entendi, a ferramenta Plan já faz isso, correto? Sim. Exatamente, faz. Você tem controle ali granular, você pode definir os horários específicos, né? Você pode criar regras para definir isso, né? Definindo horários que o usuário pode acessar, tanto a ferramenta Locais, FSafer né, como também, né? local, exatamente. E você pode criar mais de uma regra, né? Você pode combinar regras justamente para você ir moldando ali o seu ambiente, né? Então você pode talvez especificar que fora do horário de trabalho, um usuário ele pode acessar um ambiente, mas ele não pode executar uma lista de comandos bloqueados. Mas dentro do horário de trabalho ele pode, né? Então você tem todo esse controle, né? Você consegue montar muito bem ali. É um RBAC completo, né? Você consegue construir, moldar a ferramenta para que ela controle, né? Controle e gerencie o comportamento de cada usuário. Tem uma pergunta aqui do William, aliás, do Francisco. E o que controla e gerencia o acesso ao F-Safe? Não sei se o eu não entendi um pouco, não entendi muito bem, na verdade, a pergunta do Francisco, mas eu vou falar sobre um pouco de relacionado à integração. Então, por exemplo, o que controla e gerencia o acesso ao F-Safer? Existe a possibilidade de integrar o F-Safer com login por AD, com o ALF2, o IDC e por aí vai. Então, por exemplo, se você integrar o F-Safer utilizando o login por AD, o que vai controlar quem pode acessar o F-Safer no seu ambiente são as pessoas que estão cadastradas no seu AD, basicamente dessa forma. Se você não tem um ambiente tão controlado assim, você não tem um AD, não tem um ALF2 implementado, você vai precisar utilizar a autenticação local do F-Safer, que é o que a gente recomenda. Você inserir máximo de tentativas de login, então se a pessoa errar a senha dela 7 vezes, você bloqueia. Bloqueio por IP, então se alguém ficar tentando acessar várias e várias vezes o F-Safer a partir de determinado IP vai ser bloqueado. Existe todas essas possibilidades, tanto de integração com métodos de autenticação já existente, quanto o método de autenticação que o F-Safer provém. O Cleiton está perguntando sobre a implantação. O servidor precisa ser de alto desempenho e processamento. Na verdade, você tem os dois formatos de contratação, né? On-premise e pode colocar em nuvem. Mas responde aí, por favor. Pode ficar à vontade, Jason. Bom, atualmente é como o Jorge falou, né? Nós temos aí suporte tanto na nossa cloud, mas você pode subir o F-Safer também na sua cloud, ou mesmo on-premise, né? Com relação aos requisitos, né, eles não são tão elevados. O que mais vai variar, né, é a questão, por exemplo, armazenamento, né? Por quanto tempo você quer manter essas gravações, né? Quanto maior o tempo você quiser manter, mais disco você vai precisar. Agora, com relação, por exemplo, a acessos simultâneos, né, em testes internos, né, eu não tenho aqui a configuração, não sei se o Walter tem aí para trazer para a gente, né, a configuração da máquina no qual esses testes foram realizados, mas nós já conseguimos manter, né, aproximadamente 20 mil sessões simultâneas rodando, né, essas sessões em máquinas Windows. Então, o que, que acontece? O que mais vai, né, como eu disse, exigir em relação de hardware vai ser isso, armazenamento, né, porque não tem como escapar disso, mas com relação ao consumo de processamento ali para gerenciar as sessões, esse consumo não é muito alto, não. Relacionado a alto desempenho, que o Clayton havia perguntado, os requisitos mínimos para a gente fazer uma instalação on-premise no seu ambiente são 4 vCPU, 16 GB de RAM e 500 GB de disco para início. Dependendo do volume de usuários, dispositivos cadastrados, isso consegue suprir aí até 3 meses. On-premise a gente não tem esses requisitos, fica a cargo nosso cuidar de tudo. Exato. E uma coisa interessante, né, que eu falei, na questão de armazenamento de gravações, justamente para otimizar, né, o consumo de recursos, hoje em dia nós não utilizamos formatos de vídeo como MP4, por exemplo. Nós temos um formato próprio nosso, um formato de armazenamento de vídeo próprio nosso, né, onde nós trabalhamos ali com vídeo sob texto, e é um formato
né, que traz vários benefícios. O primeiro é o tamanho reduzido da gravação, e o segundo é que ele permite, né, uma criptografia em cima dessas gravações de uma forma mais eficiente. Então, mesmo se uma gravação dessa for compartilhada de forma desejada, sem a plataforma do F-Safer ou sem o nosso player exclusivo, né, será impossível executar essas gravações. Existe uma pergunta do Isaac aqui, eu já sei, e volta, que é muito específica da Cefaz, né? Mas eu acho que alguns clientes também têm esse perfil. Ele tem unidades distribuídas, então ele faz a pergunta com relação à administração distribuída de usuários e perfis pelas gerências de unidades. Como poderia ser implantado esse sistema de gestão distribuída dos acessos? Show de bola, pergunta Isaac. O F-Safer trabalha num modo chamado multi-tenant. O que que isso significa? Que você pode, nesse multi-tenant, criar várias unidades, você pode até ser mais granular, separar por unidade, dentro da unidade um departamento, mas basicamente né? Se você trabalha numa unidade, por exemplo, São Paulo, a pessoa que trabalha na unidade Minas Gerais, ela não tem acesso aos dispositivos da unidade São Paulo. Ela nem sabe que ele existe. Para ela ali é transparente. Ela vai só ver os dispositivos da unidade dela e das unidades que ela não tem acesso, ela não consegue ver. Nem saber, por exemplo, que existem aquelas unidades, tá? Se ela não for informada, para ela vai ser só aquilo ali. Aproveitando que ele já perguntou ali sobre os registros de acesso realizados e a definição de prazo de validade, outro ponto importante. O F-Safer, o tempo de retenção dele máximo são 10 anos. Tá? Óbvio, né, se for implementado dentro da sua estrutura, on-premise, isso varia de acordo com a disponibilidade de disco com que você tem. Mas ainda assim, dentro da sua estrutura, você consegue armazenar no AWS, no servidor CFTP externo, existe essa possibilidade. Tá? O registro de acesso e a definição de prazo de validade, como eu falei, são 10 anos. E a parte mais importante disso tudo, tá? Esses registros, eles são impossíveis de apagar enquanto né, configurados ali o tempo de retenção, e eles são imutáveis. O que que significa, tá? Então, por exemplo, você, Isaac, tem na sua equipe 3 pessoas e tem um colaborador lá que ele foi desligado. Tudo que esse colaborador aí ele executou no tempo de trabalho dele que ele utilizou o PAN, vai continuar dentro do PAN, mesmo que você apague o usuário dele, por exemplo, para liberar uma licença, se você fizer um licenciamento por usuário. Eu preciso apagar aqui essa pessoa. Mesmo assim, todos os logs deles, as sessões que foram gravadas, vão continuar lá para poder consultar. É isso aí. Queria complementar essa colocação do Walter, que a FCIF ela tem uma forma de comercialização do uso da ferramenta de forma bastante versátil. Por quê? Porque você pode fazer a contratação por usuário, como você pode fazer a contratação por asset, e você pode, melhor ainda, fazer contrato com pay-per-use mensal. Então, isso é muito interessante, porque você não fica obrigado a comprar uma quantidade de licença pensando em, durante um período de um ano, vamos dizer assim, configurar usuários, porque, evidentemente, você leva um tempo para criar as políticas, para definir quem são os usuários que vai ter acesso, e aí no formato normal de subscrição, você já está pagando por essa licença, mesmo que você só vai usar ela na totalidade ao final de um ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses, etc. Então, esse modelo comercial da DataDike é inovador, porque você pode comprar um pacote mínimo de 10 usuários ou mínimo de X access, e você sair implementando novos access ou novos usuários e pagando a partir do momento em que você começa realmente a fazer uso dessas prerrogativas. Então, isso aí é uma facilidade, é muito tranquilo, porque você consegue compatibilizar com o seu fluxo de caixa ou até mesmo com o seu planejamento de implementação da solução. É sabido que essa questão de gestão de identidade, que antigamente se pensava só no gerente de TI, ou no CISO, ou no diretor, isso vai estar se expandindo de uma maneira tão abrangente, tão forte, que a quantidade de usuários só tende a crescer, ou a quantidade de access só tende a crescer dentro do ambiente corporativo. É isso aí. Exatamente. Se tem alguma pergunta, poderia explicar o licenciamento de solução. Pronto. Então, aqui eu já me antecipei aqui com o timão dourado e já expliquei ele que tem essas versatilidades todas aí. Pode ser on-premise, como pode ser na nuvem
da Datadrive ou na nuvem que o cliente tiver, AWS, Google, etc. Isso aí, exatamente. Mais perguntas, pessoal? Bom, É como eu falei anteriormente, né? Se novas dúvidas surgirem, vocês podem entrar em contato com a gente, que a nossa equipe, né, está sempre à disposição. tá. Então, antes de iniciarmos o sorteio dos brindes, que nós vamos, em função do apoio excepcional que nós recebemos do Grupo de Gestores de TI de Pernambuco, na pessoa de Helder, de Fred, de Lúcio e de Aldo, o que nós agradecemos imensamente. Foi importante demais a participação deles para que a gente tivesse esse número de participantes. Então, mais uma vez, muito obrigado, GGTI, pelo apoio a esse nosso evento. Nós vamos distribuir para os inscritos todos os datasheets e informações da ferramenta e vamos nos colocar à disposição para qualquer perguntas adicionais. George, eu só agradecer aí a apresentação, muito boa, viu? É o Jácio e o Walter, excelente apresentação, tá? A minha equipe está aqui na apresentação, o pessoal de cibersegurança, de infraestrutura estão aqui na apresentação e foi muito boa, muito esclarecedora e a gente aguarda aí essa apresentação para a gente seguir com algum tipo de POC, alguma coisa, porque trata-se de algo que a gente está no nosso radar. Eu não sei se ainda para esse ano, mas certamente para o ano que vem a gente vai ter esse radar aqui na TT Work. E em nome do GGTI, agradecer aí, tá, Jorge? Eu acho que funcionou bacana. Tivemos uma participação boa de 64 pessoas no momento, né, online. Isso é muito interessante. Muitos associados estão aqui participando. E agradecer a você e a Colpet Tech sobre essa apresentação. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa Uma tarde. boa Tchau, tarde a pessoal. Boa todos. tarde. Boa tarde, pessoal.